Olá, amigos, mais um programa A Priori, comigo o professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste aqui em Belo Horizonte, sempre com temas do direito, hoje um tema muito especial, um tema muito bacana. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, amigos, amigas do programa A Priori, iniciando mais um bate-papo com dois especialistas da área do direito. Inicialmente agradeço a você que está inscrito no nosso canal, que tem acompanhado os nossos vídeos, tem compartilhado todo esse conteúdo jurídico de muita relevância. Muito obrigado mesmo. Agradeço ainda a Faculdade Asa de Brumadinho pela parceria. Vamos falar muito sobre a Faculdade Asa de Brumadinho aqui nesse programa. Agradeço especialmente ao Estúdio Leste, que é parceiro do A Priori desde o início, com uma estrutura técnica de mão de obra muito interessante. Você quer gravar seu podcast, gravar o seu curso, a sua aula online, procure os especialistas aqui do Estúdio Leste. Conteúdo muito interessante. Os contatos do Estúdio Leste estão aí na tela para vocês. Muito bem, pessoal. O tema de hoje, um tema muito relevante e que gera muita curiosidade entre as pessoas, porque é muito do nosso dia a dia. E falo dia a dia porque diz muito respeito à relação entre pessoas e ruptura de relações entre as pessoas com filhos, com dependentes. E com uma consequência lógica que é a prestação de alimentos. A prestação de alimentos que é necessária, e vamos falar muito sobre também essa necessidade da prestação da pensão alimentícia, mas com um detalhe importante. Uma consequência do não pagamento da pensão alimentícia, que é a prisão civil. E a gente vai falar exatamente no tema de hoje, desse nosso bate-papo. Pensão alimentícia, dívida de pensão alimentícia, prisão, e é isso que nós vamos conversar hoje com dois especialistas da área do direito, e que muito me honra pela presença de cada um deles. Nosso primeiro convidado, retornando aqui ao A Priori, retornando porque a qualidade técnica e intelectual é espetacular, e exatamente por isso que a gente pede esses especialistas que retornem ao A Priori, exatamente para poder mostrar a vocês conteúdos de relevância e com excelência. Nosso primeiro convidado, o Dr. Renato Horta Rezende. Dr. Renato, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço retornar aqui. É sempre um prazer estar ao lado do professor Alexandre Torido. É uma oportunidade também da gente apresentar o conteúdo, apresentar algumas soluções que talvez é um problema que você, ou seu amigo, ou um conhecido está vivendo neste momento, e você vai também ser capaz de apresentar algumas soluções para ele. O doutor Renato, ele é secretário-geral da Comissão de Direito de Família da OAB-MG, e hoje nos presenteia com uma obra por ele escrita com alguns outros colaboradores, Indagações Interdisciplinares do Direito das Famílias e das Sucessões, em que eu vou postar no nosso Instagram do programa A Priori a imagem desse livro para aquisição futura desse livro. Então, um livro muito interessante, muito bacana, que não tenha dúvida que pela qualidade do nosso convidado, vocês vão ver que é um conteúdo muito relevante para quem se interessa no direito das famílias e ao direito das sucessões. Muito obrigado pelo presente, doutor Renato. E o nosso segundo convidado, um grande amigo, um colega da instituição, da Faculdade Asa de Brumadinho, que muito me honra mais uma vez pela sua presença, professor Rubens José dos Santos. Prazer, doutor, professor, revê-lo. Professor Alexandre Torido, doutor Renato, prazer meu estar aqui novamente com vocês, desta vez na companhia do doutor Renato. Também agradeço ao presente, à obra, que vou ler com carinho, já de antemão já recomendo aos meus alunos, porque sei, pela recomendação do professor Torido, que é um material da maior excelência e que muito contribuirá para os nossos alunos. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, vamos bater um papo aqui hoje sobre a pensão alimentícia e principalmente sobre a prisão civil. Doutor Renato, a gente sabe que no Brasil ninguém vai preso por dever. Eu falo isso muito para os meus alunos, lá principalmente quando a gente fala de inadimplemento de obrigações, lá no Teoria Geral do Direito das Obrigações, professor Rubens. E eu falo muito que
pessoal, ninguém vai ser preso por dever, né? Com uma exceção, né? A prisão por inadimplência de pensão alimentícia, doutor Renato. É um problema? É um problema, mas também pode ser uma solução, né? A questão da prisão civil, ela é algo antigo na sociedade. Ela é algo, existem textos que remontam até 3.000 anos antes de Cristo. Havia a possibilidade daquele que tinha alguma dívida civil, dele ser preso, dele ser obrigado a prestar serviço para pagar um débito que ele tivesse, dele se tornar, inclusive, escravo. Mas a gente vem evoluindo. E é interessante que essa evolução, ela pode parecer contraditório, mas dentro do nosso ordenamento, analisando as nossas constituições, a gente só foi ter a figura da prisão civil a partir da Constituição de 1946. Até então, para que a gente tenha uma ideia, as constituições anteriores não falavam nada. E a gente, inclusive, teve uma, que foi a Constituição de 1934, que ela veio vedando. Não podia hipótese alguma. As demais não falavam nada e essa veio vedando. A gente veio evoluindo, não sei se esse é o termo correto, mas a gente veio evoluindo ou mudando e hoje a gente tem dispositivo específico na Constituição que trata a respeito da prisão civil, tanto do devedor de alimentos quanto do depositário infiel. Ainda que exista, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que acaba vedando a prisão civil do depositário infiel. O STJ já analisou o caso, existe súmula vinculante número 25, que fala a respeito desse tema. Existe também súmula do STJ, que fala também a respeito desse tema aqui no Brasil. Então, a única prisão civil que existe é do devedor de alimentos, não existindo mais a do depositário infiel. Professor Rubens, é uma questão bem subjetiva, mas ao mesmo tempo muito cotidiana, né? Sim, a gente lida com vários casos no judiciário a respeito disso. Talvez uma das maiores demandas do judiciário, além daquelas que envolvem o próprio Estado, sejam aquelas de natureza de família. Infelizmente, não era para termos nenhuma e nem outra, mas é a nossa realidade. E até conversávamos aqui, acredito que uma das causas para que isso aconteça é a nossa desigualdade social, algo muito desuniforme. Nós temos algumas pessoas com uma condição econômica muito boa, muitas pessoas com a condição econômica ruim e muito mais pessoas ainda naquele nível médio. E a questão econômica interfere diretamente na obrigação de alimentos? Sim, porque nós estamos falando de uma obrigação de pagar, é uma obrigação de pagar a quantia certa, ainda que a finalidade, a origem, o que dá causa ao débito seja a obrigação dos alimentos em si. Mas toda a estrutura econômica vai interferir? Vai. Até falávamos aqui, inclusive, que talvez o que a gente precisa trabalhar cada vez mais seja a questão do comportamento educacional das pessoas, para a gente saber até com quem nos relacionamos, até para evitar possíveis problemas futuros, porque alguns já dão um sinal de que não tem compromisso, não tem responsabilidade. Pensa-se muito ali no momento do prazer, mas depois as consequências não. E talvez fique até um jogo de responsabilidade, o homem jogando responsabilidade pela criança, pela mulher, a mulher talvez jogando para o homem, quando na verdade é responsabilidade de todos. E talvez seja a origem que a gente tenha que trabalhar para não chegarmos ao ponto que é da execução de alimentos e, pior ainda, a questão da execução de alimentos com a proposta da prisão civil. O mundo ideal é que a gente não tivesse essa modalidade de prisão, essa forma de execução. Mas a gente tem que trabalhar com o mundo real. O fato é que existem ações, existem obrigações a serem cumpridas relativamente a pagamento de pensão, e a gente vive, doutor Renato, num momento de pandemia, um momento difícil para todos, onde a economia foi afetada em vários segmentos, o que gerou uma inadimplência muito grande dos devedores de pensão alimentícia, ou seja, poderia, nesse caso, em decorrência da pandemia,
gerar a inadimplência e, evidentemente, a consequência da prisão civil, será que a pandemia ela realmente contribui para o aumento das execuções buscando a prisão civil do devedor? Então, logo que nós nos deparamos com essa ideia da pandemia, eu e diversos outros advogados ingressamos com a ação judicial buscando a revisão de pensão, porque nos fomos procurados com essa demanda. E aí a questão é o seguinte, com a pandemia a gente não pode generalizar e afirmar que a todos foi causado prejuízo. Essa é a primeira questão. Aliás, teve gente que ficou mais rico, né, durante a pandemia. Sim. Então, essa é a primeira questão. Então, para que haja a revisão, é necessário que a gente comprove que houve uma alteração no binômio necessidade ou possibilidade, ou o trinômio que a gente coloca aí também a proporcionalidade. Então, tem que verificar se há isso. Uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma é a gente pensar que o simples fato da pandemia seria suficiente para o inadimplemento. Essa é uma outra questão. Porque muita gente, desculpa interromper, muita gente aproveitou essa questão da situação pandêmica, né, para justificar um não pagamento. Né? Não está na pandemia, eu vou aproveitar essa situação para ficar inadimplente porque eu posso pedir uma revisão, se for o caso, né? Evitando aí até a execução com pedido de prisão civil. Aí como que funciona? Para que a pessoa ela não venha a sofrer os efeitos de uma prisão civil, é possível a justificativa. Só que a justificativa é de uma impossibilidade absoluta. Aí a pergunta talvez seria, o que é uma impossibilidade absoluta, né? E o STJ ele vem entendendo que impossibilidade absoluta é quando a pessoa está, por exemplo, acamada e ela não tem possibilidade de trabalhar. O desemprego não é uma capacidade absoluta. Assim como também a pessoa pode estar presa no regime fechado e ela não tem como ela trabalhar. Mas, se for possível o recebimento ali do auxílio reclusão, ele presta isso também. Entendo. Então, a impossibilidade absoluta, ela realmente é absoluta. E a gente tem que pensar o seguinte, se o desemprego servisse como justificativa, e a gente pensando em um menor, que até então, né, ali abaixo de 14 anos é proibido o trabalho de qualquer espécie, se para o adulto está difícil estar desempregado, já imaginou para essa criança que nem trabalhar pode? Verdade. Vamos falar um pouquinho da questão prática. Eu acho importante para quem está nos assistindo, porque é um tema que gera muita dúvida. O caminho processual até uma prisão civil. A gente escuta muito aí de leigos falando com 1 mês você já pode mandar prender, com 3 meses você pode mandar prender, enfim, cada um tem a sua lei. Né? Eu acho que seria interessante a gente mostrar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo o caminho, né? O caminho até uma eventual prisão civil, né? O rito, né, processual aí com relação à prisão civil, professor Rubens. Bom, existem 2 modalidades de execução de alimentos. Existe uma que é cujo o rito, o procedimento leva à prisão civil e o outro que segue a execução de pagar a quantia certa, que é a penhora de bens. Até 3 meses da causa a execução sob pena de prisão. Mas a gente tem que lembrar bem que é até. Então, se o devedor deixou vencer 1 mês, e deixou vencer 1 mês não é que precisa da data do vencimento passar 1 mês. Venceu dia 10, dia 11, constatou que não houve o pagamento, já justifica uma ação com um pedido de execução desses alimentos sob pena de prisão? Sim. Então, não precisa aguardar os 3 meses. Tá? Isso é um detalhe que realmente gera muita confusão, não só das pessoas, né, mas até do meio acadêmico. Tem muita dúvida em relação a isso. Então, até 3 meses. Passou de 3 meses, e 3 meses recente. Então, eu conto a partir de hoje os 3 meses anteriores. Se deve 6 meses, por exemplo, os últimos 3 permite uma execução sob pena de prisão e os outros, né, os mais distantes, outra execução sob pena de penhora dos bens do devedor. Como pode também a parte, o credor, optar simplesmente por fazer a execução de tudo pelo procedimento de
de penhora de bens do devedor. Então, fica a critério sempre do credor. Geralmente, quando se deve apenas os 3 meses, né, se opta até pelo procedimento de prisão, primeiro porque esse período é o mais próximo, então é o que a pessoa realmente está mais atingida, mais necessitada. Porque se já passou mais de 4 meses de fome, já não morreu, né? Então, dá para se buscar outros meios para receber os alimentos. Esse primeiro, que é o mais importante, permite-se essa pena de prisão que tem, né, uma finalidade mais de coerção, de forçar o adimplemento da obrigação, forçar que o devedor vá lá e efetivamente faça o pagamento. Então, nós temos essas 2 possibilidades. E aí, ajuizada a ação, apresentados os cálculos, o juiz determina que o devedor seja citado e essa sua citação é para pagar o débito. E aí eu quero interromper o senhor pelo seguinte, doutor Renato, também. Nós temos uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA, exatamente com relação à decretação da prisão. Né? Quando é que ela é efetivamente decretada? Né? Que é o que muita gente tem dúvida com relação a isso. Vamos ver qual é essa pergunta. Olá a todos, sou João Pablo, aluno do 4º período, turma 2, da Faculdade ASA de Brumadinho. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui hoje participando desse programa. Um abraço ao professor Alexandre Torido e a demais participantes. Vamos lá, a minha pergunta é o seguinte. Nós sabemos que a prisão civil é uma medida que visa compelir o devedor de alimentos a quitar a sua dívida. Na prática, observamos uma enormidade de ações de alimentos, com inadimplência por parte do alimentante. Eu gostaria de saber quando é que a prisão civil é decretada e se existem requisitos para essa decretação. No mais, um grande abraço. John, muito obrigado pela sua pergunta, extremamente relevante, pertinente. Bom, como que acontece, John? Determinada a citação do devedor, ele será então citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias ou justificar a ausência desse pagamento, lembrando que essa justificativa tem que ser uma justificativa absoluta, então não vale aquela desculpa, tô desempregado, vai catar latinha, vai fazer qualquer coisa, ingressa em juízo com uma ação revisional se o valor não está adequado, mas não é justificativa para o não pagamento. Se não houver o pagamento, não houver a justificativa desse pagamento, da ausência do pagamento, ou a comprovação de que o pagamento já foi feito em tempo e modo, o juiz então determinará que haja a prisão civil do devedor de alimentos. E aí expedisse-á o mandado de prisão. Até que o mandado seja efetivamente cumprido, e mesmo após ter sido cumprido, havendo o pagamento, e aí o pagamento vale destacar também, daqueles valores que deram causa à ação e de todos aqueles que venceram no curso da ação. Isso porque a gente sabe que, né, o judiciário está abarrotado e isso é uma das causas da sua morosidade, de forma que entre a data do ajuizamento e a data que às vezes é efetivamente cumprido o mandado de prisão, decorre-se aí um longo período. Então, ele teria que pagar todo esse período e pagando, expede-se de forma imediata, pelo menos também deveria se expedir de forma imediata, o alvará de soltura do devedor. É interessante, agradeço também a pergunta do John, já que a gente está falando um pouco da prática, né, do dia a dia processual, doutor Renato, a questão social, né, ela pesa efetivamente na questão da inadimplência. A prisão civil, ela é sim um meio coercitivo, né? E como é que os tribunais têm trabalhado com essa situação, né? Independente da capacidade financeira, se há a inadimplência, é decretada a prisão, diante toda essa tramitação processual que o professor Rubens colocou, né? Eu queria ouvir do senhor essa questão social e na prática. Existe efetivamente prisão civil? Primeiro, é importante, como o professor já nos disse, fixar qual é a natureza jurídica ou o objetivo mesmo da prisão civil. Já que a prisão civil ela tem o objetivo de incentivar,
o devedor a pagar. Tanto que ele é que escolhe. Como assim, Renato, ele é que escolhe? Sim, se ele não quitar, aí você fala assim, mas ele pode não ter dinheiro, mas vamos partir desse pressuposto. Se ele não quitar, ele pode escolher pela prisão. Não vai saldar a dívida dele, mas é uma escolha. Por que eu falo da escolha? Se a gente pensar numa prisão penal, não há escolha. Se há condenação, e aquele condenado não pode chegar e falar assim, não, eu vou pagar. Não. Ele pode ser obrigado a pagar uma multa e ainda assim cumprir a sua pena em cárcere. Aqui a coisa é diferente. Igual também o professor falou, olha, assim que a pessoa adimplir, ela estando presa, né, ela consegue algum dinheiro e vai quitar a sua dívida, ela é posta, ou deveria ser posta, em liberdade imediatamente. Por quê? Porque não é uma aplicação de pena. Aliás, juiz nenhum da vara de família quer prender. Juiz nenhum quer prender. Assim, quando é apresentada a justificativa e ela é indeferida, ou então não é apresentada a justificativa, o juiz abre vista para o requerente para que ele atualize os cálculos e requeira o que for de direito. Se ele requerer a prisão, tudo bem. Se ele não requerer, ele pode simplesmente chegar e falar assim, poxa, mas não quero prender meu pai. Ou não quero prender minha mãe. Né? E ele pode, inclusive, pedir aí a conversão de ritos. Mas não, ele pode também desejar a prisão, acreditando que ela seria mais eficiente. A gente até existe um jargão no meio jurídico que diz o seguinte, manda prender que paga. É um jargão que a gente ouve nos fóruns, né? E é o que a gente acaba vendo na maioria das vezes. Agora eu vou analisar a questão da questão social. Olha, falando de forma teórica, primeiro de forma teórica, depois abordando a prática, de forma teórica, isso em tese não aconteceria. Como assim, Renato, não aconteceria? Bem, a fixação dos alimentos aqui, ela é baseada na possibilidade e necessidade. Se o juiz fixou dentro de uma possibilidade, então a gente não poderia questionar a questão da posição social, porque na hora da avaliação desse binômio foi avaliada essa questão social para definição do quanto. Só que a gente sabe, aí existe uma teoria, uma outra teoria que chama teoria do dólar marginal, que ela vem dizer o seguinte, 10% de quem recebe um salário mínimo é uma coisa. 10% de quem recebe 10 mil reais por mês é outra coisa. Ô, Renato, é claro que são valores diferentes. Não. O que eu estou querendo dizer é aquela diferença que dá no fim do mês, quando você vai lá e vai colocar na ponta do lápis o que gastou. Então, para aquela pessoa que tem um rendimento mais baixo, qualquer probleminha vai desestabilizar ela financeiramente e pode impedir ela de quitar a sua obrigação alimentar. E aí a gente realmente acaba caindo numa situação seguinte. Normalmente esses que também são fragilizados socialmente são aqueles que são alvo, na maioria das vezes, da prisão civil. Até mesmo pela dificuldade de conseguir crédito. Se ele realmente não tem dinheiro algum e vai pedir um empréstimo bancário, para ele vai ser mais difícil do que para uma pessoa que tem uma condição social melhor. Então, para ela vai ser mais fácil, para ela se livrar da prisão, já que se livra da prisão com a quitação da obrigação. Vamos falar especificamente da prisão. Vamos supor que o cidadão foi preso, está com a dívida lá, 3 meses de pensão alimentícia, foi decretada a prisão, ele foi efetivamente preso, né? Cumpriu a pena, né? A penalidade ali, ficou preso, mas não pagou essa dívida e foi colocado em liberdade. E a partir daí, essa dívida que gerou a prisão, que não foi paga, ela subsiste, né? Como é que funciona isso na prática? Bem, a dívida, o fato da pessoa estar presa não quita a dívida. Até porque a pessoa alimentícia ela tem uma natureza jurídica existencial. O fato dele ter ficado preso não deu melhor condição de vida para o alimentado, ele ou ela está obrigado. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, assim que for concluído o prazo, que é o prazo mínimo de 30 a 90 dias, assim que for concluído esse prazo, ele é posto imediatamente em liberdade, ou deveria ser posto imediatamente em liberdade. Quanto a essa dívida, pelo período que ele foi preso, ele não vai poder ser preso. Mas, como o professor bem disse, as dívidas vão vencendo mensalmente, a partir do momento que ingressa com a ação judicial. E aqueles outros valores que não foram adimplidos, porque ele estava preso, ou depois de que solto ele também não pagou... Que já somam 6 meses, no caso. Pode ser motivo para uma outra prisão. E mais, o que vai definir se vai ser 30, 60, 90 dias é o que os juízes têm utilizado, né? É normalmente o quê? A forma contumaz. A primeira vez que ele é detido, ele ou ela é detido, normalmente são 30 dias. Para que o juiz consiga colocar uma sanção mais grave, 60 dias, ele tem que justificar. Sendo a pena mínima, não precisa. Sendo acima de 60 dias, ele tem que justificar por quê. E normalmente a justificativa é, olha, 30 dias não foi suficiente, vamos ver se com 60 se torna suficiente. Ele não vai ser preso pela dívida do tempo que ele já pagou, né? Que ele já cumpriu a pena. Quer dizer, 3 meses. Foi preso, cumpriu a pena.
prevalece o valor que está em aberto, mas ele não é preso, mais uma vez, por essa dívida antiga, mas sim por uma nova. Na realidade, é assim que funciona, né? Professor Rubens, esse ano a Faculdade ASA está fazendo 20 anos, né? E a gente tem muito orgulho, né, de trabalhar na instituição. E os nossos alunos que ainda não conhecem o professor Rubens estão querendo conhecer. Quem que é o professor Rubens? O professor Rubens é um cruzeirense entusiasmado, apesar da atual situação do time. É um amante do direito processual civil e espera levar a todos os seus alunos pelo menos um pouquinho desse amor, não só pelo direito processual civil, mas pelo estudo do ensino jurídico. E tem a alegria, a felicidade, a honra de trabalhar numa instituição onde conta com excelentes profissionais como é Vossa Excelência. O senhor dá aula no quais períodos e quais disciplinas? Terceiro período, com teoria geral do processo, que é uma introdução às normas processuais que vão ser aplicadas não só no direito processual civil, mas também trabalho, penal, enfim, todas as outras áreas processuais. Depois a gente se reencontra no quinto período com recursos, no sexto com execução, e aí quando já está todo mundo, né, cansado, eu ainda volto no sétimo período para trabalharmos a prática forense. Professor eclético, né? Sim. Doutor Renato. Competente. É importante a gente falar sobre a Faculdade ASA, também parceira nossa do A Priori, doutor Renato, porque a gente tem um diferencial lá, pelo menos eu sinto esse diferencial com os nossos alunos. A gente tem uma relação muito pessoal, né, com os alunos, né, professor? É diferente. Tem muitos professores que dão aula em outras instituições que falam assim, olha, a relação nossa com os alunos da ASA é completamente diferente com outras instituições. Parece que eles se achegam mais, né, e a gente tem a possibilidade até de conhecer situações particulares, né, a vida de cada um e às vezes até trabalhando para eles, auxiliando em algumas coisas. Então é uma instituição muito bacana e o senhor está convidado a participar presencialmente de uma palestra lá do Direito de Famílias. Professor Rubens, a gente vai fazer uma semana jurídica num desses semestres futuros aí. O professor Renato vai ser presença clara na nossa semana jurídica, dando uma palestra lá sobre alguma coisa ligada ao direito de família. E tenho certeza, desde já, que também será um grande sucesso. Tenho certeza que nossos alunos vão gostar muito, pois eu aqui, particularmente, já estou gostando, né? Já estava curioso com a obra, agora mais ainda depois desse nosso bate-papo inicial. É por isso que ele está voltando, né? Com certeza. E deve voltar outras vezes, viu, professor? Sim, mas eu queria voltar agora no nosso bate-papo, porque a gente vai ter uma pergunta de uma aluna, doutor Renato, falando sobre a questão da eficácia da prisão civil, né? O que quer dizer eficácia da prisão civil? Será que a prisão civil ela realmente é eficaz? Será que ela gera os efeitos, né, a decretação da prisão gera os efeitos colimados? Né? É uma situação interessante, porque o preso hoje ele custa para o Estado, né, em média R$2.000 por preso. Né? E alguém pode ser preso por pensão alimentícia e ter esse custo para o Estado também. Mas com relação ao alimentado, né, será que a prisão civil gera essa eficácia, esse meio coercitivo? Né? E a gente vai ter essa pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, mas antes a gente tem o nosso vídeo institucional, logo em seguida a pergunta direcionada ao senhor. Okay. Vamos ver o nosso vídeo e logo em seguida a pergunta da nossa aluna. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação.
A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Olá, meu nome é Gabriela Pimenta, tenho 20 anos. Atualmente estou no 6º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Primeiramente, cumprimento a todos os senhores, a todos que estão nos assistindo. E a minha pergunta é: a prisão civil tem o objetivo de reforçar o cumprimento da obrigação, resguardando o interesse de direito do alimentado que necessita de sustento. Gostaria de saber qual é o entendimento dos doutores quanto à eficácia ou não da prisão civil de devedor de pensão alimentícia no Brasil. Desde já, eu agradeço. Olá, Gabriela. Agradeço a pergunta, mas para que eu consiga, lhe responder de forma adequada, a gente tem que avaliar essa eficácia, Aonde que a gente quer chegar com essa eficácia? Então, eu vou colocar como centro da atenção aquela pessoa que está necessitando de alimentos, porque a construção e o desejo da norma é que aquela pessoa que necessita de alimentos venha a receber. A prisão civil, ainda que eu tenha e muitos autores, professores, tenha uma certa restrição com relação a ela, em um sentido amplo, até por ser anacrônica, por ser próxima à barbárie, por ser algo que já devíamos ter conseguido nos livrar dessa pencha que acaba também maculando alguns princípios constitucionais, até porque não só o credor de alimentos, mas o devedor de alimentos tem dignidade a ser respeitada. Mas independentemente disso, e agora partindo para uma ordem prática, o que aí nós vemos no dia a dia forense é o seguinte: a partir do momento em que o juiz ameaça ou então é decretada a pensão, aquele devedor de alimentos ou devedora de alimentos acaba adimplindo com a sua obrigação. E aí você pode pensar: olha, Renato, mas e se não adimplir? Mas e se não adimplir? Essa pessoa vai acabar sendo presa. E essa pessoa sendo presa, a gente vai ter vários prejuízos. O primeiro, o professor Alexandre já trouxe para nós. Tem um custo, que esse custo é pago pelo Estado e também de forma indireta por toda a sociedade. Há também um outro custo. Aquela pessoa foi retirada do seio social e está deixando de consumir, e com isso está deixando de pagar impostos. Aquela pessoa também, se ela exercia alguma atividade profissional, ela está deixando de produzir. E com isso também, novamente, nós, Estado e sociedade, estamos perdendo. E aí a gente tem que colocar na balança o seguinte: e na maioria dos processos, Renato, existe alguma estatística com relação a isso? Não existe estatística que eu conheça com relação a isso. Se essa prisão civil ela é eficaz. Mas, na minha atuação profissional, o que eu vejo no dia a dia forense é ameaça à prisão que paga. Se de cada 100 prisões que são ameaçadas, 99 foram pagas e uma pessoa acabou indo para o cárcere, ela me parece eficaz, ainda que seja um raciocínio mais pragmático do que realmente um raciocínio mais amplo, como eu tinha proposto no início, de a gente analisar também a dignidade da pessoa humana em todos os aspectos, independentemente de ser aí 1% ou de ser 99%. Mas, hoje, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, a prisão civil de devedor de alimentos me parece eficaz. Acho que, infelizmente, atualmente, nós não temos uma maturidade social suficiente para que a gente possa apresentar outros meios mais eficazes que a prisão civil. Professor Rubens, um termo extremamente subjetivo. Sim. Bom, em relação à prisão, eu sempre costumo falar com os meus alunos assim, que como a finalidade é o adimplemento da obrigação, que tem uma natureza de subsistência, talvez criássemos outros mecanismos, mas que ao invés de gerar efetivamente a prisão, que as 4 refeições que são destinadas ao devedor de alimentos fossem direcionadas à criança. Talvez seria uma alternativa. Nós até discutíamos aqui, antes de iniciarmos o programa, o que ocorre em outros países, que talvez pudesse funcionar aqui. Mas como o doutor Renato acabou de dizer, nos falta consciência, nos falta educação, conhecimento, muita coisa para não só chegarmos a esse nível de outras medidas, mas talvez até
e principalmente para evitarmos a necessidade das execuções de alimentos, né? Se voltássemos lá na consciência de que, né, independente se é o pai ou a mãe, se tem a obrigação de prestar os alimentos, a consciência de que é o seu dever de subsistir os seus, né? Subsistir a sua prole, né? As suas descendências, que não pediu para nascer, né? Um filho não pede para nascer. Então, cabe a cada um de nós termos a consciência, não queria, então se prevenisse antes, né? Temos meios para isso, mas a prisão em si tem-se algumas críticas, né, além dessa questão dos alimentos propriamente dito, como também o fato de que, né, se comparado com as hipóteses de crimes que vão levar à restrição da liberdade, nós estaríamos equiparando o débito alimentar a algum crime de natureza pelo menos grave. Então, tem todas essas análises, essas referências, esses debates, mas, como o Dr. Renato já colocou, acredito que, apesar de todas as críticas, ainda seja aquilo que de melhor nós temos, né? Eu tenho uma opinião com relação à prisão civil em duas vertentes. Eu acho que a prisão ela é ineficaz, mas a coerção ou a ameaça de prisão ela é eficaz. Sim. Na prática, né? Ou seja, você tem ameaça de prisão que você pode gerar aí, em 90% dos casos, a adimplência, né, daquilo que está em aberto, né? Mas com relação à prisão civil, o ônus estatal, né, e o ônus para o alimentado, né, ele é muito alto, ele é muito grande, né? Mas é o que a gente tem, né? O professor Rubens colocou muito bem, é o que a gente tem. É um meio de coerção? Sim. Né? É legal? Sem dúvida nenhuma, né? A lei está dizendo que é uma consequência da inadimplência. Professor, só me permite só acrescentar ainda um detalhe, o seguinte, que a coerção, geralmente, ela não é necessariamente a um indivíduo devedor. Porque quem se solidariza com ele é os seus familiares. E, inclusive, até, né, o esgotamento de todos os meios para conseguir receber passa a ser um requisito também para poder gerar responsabilidade aos demais membros da família, né? Então, para gerar uma obrigação de alimentos, né, numa relação avoenga, enfim, para atingir aos demais que são, né, vale destacar, todos que compõem a instituição familiar são responsáveis pelos alimentos. Não só aquele devedor imediato, que seria o pai ou a mãe, mas todos os demais. E aí essa ameaça, talvez ela não vá fazer com que o devedor propriamente cumpra, mas aqueles que estão ao seu entorno, ou para evitar que ele tenha essa restrição de liberdade, ou com a consciência, eu prefiro até optar que seja por essa razão, com a consciência da necessidade do menor em se alimentar, vão lá e cumprem a obrigação. Eu acho muito curioso, às vezes a gente escuta de pessoas que, em desavenças familiares entre marido, ex-mulher e ex-marido, quem deve a pensão, né, que muito bem colocado, ou o pai ou a mãe, né, porque às vezes se direciona ao pai tão somente a obrigação, porque a maioria das vezes ocorre, mas em decorrência dessas divergências, dessas brigas, o devedor da pensão usa essa situação. Enquanto você não pedir minha prisão, eu não vou pagar. Eu só vou pagar na hora que você pedir minha prisão. Né? Porque sabe que ela pode ocorrer. Né? Mas ele, no caso, por questão social e econômica, tem condição de pagar, mas fica nessa situação de chantagem. Né? Então, não vou pagar, não. Eu vou pedir a sua prisão. Então, pede. Então, pode pedir. Né? Porque é uma moeda de troca também nessa situação. Né? Doutor Renato, em questão de decisões judiciais, a gente vê artigos publicados aí na internet questionando essa questão da prisão civil. Em termos jurisprudenciais, a gente tem alguma situação nesse caso? Os tribunais têm se posicionado, votos às vezes monocráticos? Bem, não existe uma grande divergência a respeito, né, da prisão em si. Existem casos. Igual um exemplo que é comum.
A depender da idade da pessoa, o professor falou, por exemplo, da pensão avoenga, a depender da idade da pessoa, não seria assim, razoável determinar a sua prisão. Ou então a sua prisão em regime fechado, né? Poderia ser uma prisão domiciliar, que aliás já foi decretada aqui em Minas Gerais, se eu não estou enganado, pela 5ª Câmara Civil. O desembargador relator foi Luiz Carlos Gamboja, se eu não estou enganado, a primeira vez em Minas. Foi decretado uma prisão desse tipo. Mas veja, é algo excepcional dentro do que já é excepcional. Né? Porque se a gente for observar a norma, ela diz que é em regime fechado. A gente viu uma situação interessante agora na pandemia, alguns tribunais suspendendo a decretação de prisão. Ali tem uma origem anterior. Né? Ali teve uma origem anterior. O CNJ ele editou uma recomendação número 62 no mês de março, eu já não me lembro mais o dia, mas ele editou ela no mês de março. E ela era uma orientação, já que o CNJ não pode legislar, era uma orientação de que aqueles presos que já estavam presos por dívida alimentar fossem colocados em liberdade e convertida o regime em domiciliar, e aquelas futuras fossem decretadas em regime domiciliar. Depois nós tivemos a lei que tratou a respeito de uma lei temporária, né, que tratou a respeito de um regime jurídico especial, aonde foi determinado, e não é uma recomendação, determinada que as prisões de devedores de alimentos até dia 30 de outubro se desse exclusivamente sobre o regime domiciliar. A partir daí, no mês também de março desse ano, o CNJ, porque acabou, né, o período, o CNJ editou uma nova resolução, a resolução número 91, e aí dizendo o seguinte, olha, essa recomendação de não prender em regime fechado vai ficar vigorando até dia 31 de dezembro de 2021, a depender do controle regional pandêmico. Então, pode ser que no estado de Minas Gerais vá até dia 31, pode ser que vá até outubro, vai depender do controle pandêmico a respeito disso. Agora tem um detalhe, isso foi a recomendação, mas e na prática? O que aconteceu? E aí vamos lá, grande parte dos autores, professores, sempre questionaram o seguinte, e é o que a gente começou a conversar aqui. Qual é o objetivo da prisão civil? É trazer uma sanção penal? É trazer um castigo? Não é. Agora, uma prisão domiciliar, principalmente a da primeira recomendação, que foi lá em março de 2020, onde eu estava trancado em casa, os doutores da mesma forma trancados em casa. Esse devedor de alimento, ele seria então pressionado a efetuar o pagamento? Claro que não. Porque ele, sofrendo essa sanção ou não, daria na mesma, ele estaria trancado em casa. E aí a gente poderia falar na ineficácia. E aí o que aconteceu? O que os juízes fizeram? Dois posicionamentos, quer dizer, 3. Alguns cumpriram e determinaram a prisão domiciliar. Outros suspenderam o processo. Eu não sei qual que é pior. Outros suspenderam o processo. Por que é pior? Por que é ruim também suspender o processo? Gente, a pessoa que precisa continua sem receber. A vida anda. Né? Continua sem receber. Outros juízes, e aí, através até de um informativo do STJ, que eu já não me lembro mais o nome, disseram o seguinte, olha, nesse período excepcional, nós vamos converter o rito, não. Nós vamos abrir a possibilidade de penhora dentro do rito de prisão. Renato, mas converteu? Não converteu, porque não cabe ao juiz converter. A parte é que tem que requerer. Então, o juiz ele não pode converter de ofício. Então, ele autorizava a penhora dentro do rito de prisão. Foi também uma solução encontrada. Eu acrescento mais uma também, que foi até objeto de julgamento do STJ. Foi para decisão na turma. A ministra Nancy trouxe um entendimento para que ouvisse o credor e a sua opinião fosse levada em consideração ou para prisão domiciliar ou para conversão da obrigação na penhora, na execução de bens, na execução sob a possibilidade de penhora dos bens do devedor. Então, trouxe também essa outra possibilidade. E aí, faltou talvez de todas a única que eu gostaria de ver. Alguém atribuindo a responsabilidade, porque também é dever do Estado, né, em relação à família, à integridade do menor, suspender essa ação, ok, mas
mandasse lá levar as quentinhas que vão para os presídios lá para a casa do menor. É um tema interessante para os próximos programas, de essa questão da responsabilidade do Estado. Tem uma questão também interessante, desculpe interromper rapidinho, porque isso, há uma possibilidade do Estado ele auxiliar, não de uma forma alimentar, mas de uma forma mais geral, já há previsão legal, só que para o idoso. Há previsão legal para o idoso, o Estatuto do Idoso, né? Se ele não quiser executar ali o familiar obrigado, ele pode se servir, se ele não existe outros meios, de LOAS, que na verdade é o termo que a gente utiliza, né? É um benefício de prestação continuada. Ele poderia se utilizar desse, que é também talvez uma alternativa para a criança, para o adolescente, que hoje não tem essa cobertura. Amigos, chegamos aí ao final do nosso bate-papo. O tempo passa muito rápido, né? Quando a gente tem debatedores com essa categoria, com esse gabarito. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez por ter voltado aqui ao A Priori, ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, trouxe informações primorosas aí para quem está nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui a gente bate realmente um papo, troca uma ideia, experiências, e eu acho que isso é muito importante, até para quem está ouvindo, e principalmente para quem está ouvindo, porque também, além de trazer aqui soluções para algumas perguntas que foram apresentadas diretas, a gente também apresentou propostas. Sim. Né? Existem também propostas aí diversas da prisão civil, apesar de entender que ela, atualmente, ela é adequada à nossa evolução social. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Professor Rubens, prazer revê-lo. Espero revê-lo nos próximos jogos do Cruzeiro Esporte Clube, porque os estádios parece que estão abrindo agora para públicos. Eu acho que melhor o senhor não ir, diante da idade que o senhor tem, pode ser arriscado, mas mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor Alexandre Torido. Também guardo ansiosamente a oportunidade de nos reencontrarmos nos estádios. Acredito que pior do que a questão da idade seja a minha condição, as minhas comorbidades, né? Ultimamente, vivendo sem fazer atividade física, sem nada, enfim, né? Não é fácil. Mas, mais uma vez, uma satisfação, um prazer imensurável estar aqui na presença não só do senhor, mas do Dr. Renato, com quem muito aprendi hoje também. Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, chegamos ao final aí de mais um A Priori. É um tema muito interessante. Algumas informações ficaram aí. Espero que cada um, operador do direito, estudante do direito, tenha apreendido essas informações muito relevantes. E às vezes você tem um amigo, um parente que está passando por situações semelhantes. É hora de orientar, é hora de encaminhar os conteúdos dos programas. Enfim, orientar aquelas pessoas que estão passando por alguma situação semelhante a essa que a gente trabalhou no tema de hoje. Muito obrigado a quem está inscrito no nosso canal. Gostou? Vamos curtir, vamos compartilhar esse tema. Se não está inscrito ainda, é o momento. Faz a sua inscrição, clique o sininho para você receber as notificações de novos programas. Acompanhe o A Priori também no Instagram, @programa A Priori. Lá nós temos alguns programas já na sua inteireza no IGTV, temos informações das datas dos programas futuros. Enfim, acompanhe também lá no @programa A Priori. Muito obrigado mais uma vez e Faculdade ASA, invista no seu futuro. Um grande abraço, até a próxima.